Glória a Deus. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Eu tenho já estado no Brasil há 3 anos, por causa dos meus pais. Eu trabalhei, para quem não me conhece, eu trabalhei no Camboja, um país na Ásia, bem perto da Conchichina. Vocês sabem onde é a Conchichina? É lá perto do Camboja. Existe, é uma cidade no sul do Vietnã. Dá para fazer, acho que em 6 horas, até do Camboja até o Vietnã, umas 6 horas mais ou menos. Então, é bem pertinho da Conchichina. E eu vivi lá por muitos anos. E vamos primeiro orar, depois a gente entra na mensagem. Senhor Jesus, nós queremos nessa manhã, Pai, te pedir, Pai, a tua graça, Pai, a tua bênção, Senhor. Senhor, nós precisamos de ti, Senhor. Nós dependemos de ti, Senhor. Sem ti, Pai, nós não somos nada, Senhor. Pai, é com tremor e temor, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor. Deus, eu te peço, Senhor, fala, Senhor, aos corações, ministra nas nossas vidas, ministra em cada um aqui que veio essa manhã, Senhor, e abençoa, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, te agradecemos pela tua fidelidade, te agradecemos, Pai, pelo teu Espírito, Senhor, que o Senhor nos reveste com teu Espírito, Senhor. Deus, o Senhor nos veste com vestes de salvação, mantos de justiça, Senhor. Pai, obrigada, Senhor, por essa manhã. E, Senhor, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje, Deus pôs ao meu coração sobre falar, nos vestir do Senhor. E quando a gente vai para uma outra cultura, a gente pode há 2 semanas atrás, mais ou menos, eu estava falando com os futuros missionários da missão Amém, da UEC, e sobre adaptação cultural. Então, quando a gente vai para uma outra cultura, a gente precisa se adaptar. E não é fácil, né? Porque a gente chega com uma cabeça e a gente precisa, às vezes, mudar em algumas coisas. Para quê, né? A gente precisa mudar. Para não escandalizar, para não ofender, para a gente poder comunicar o Evangelho, para que as pessoas possam ver Cristo em nós. E às vezes, no começo, não é fácil. A gente comete alguns erros. Eu lembro uma vez que eu fui na piscina, levei as crianças na piscina e tinha colocado um maiô bem decente, era até de perninha, e de repente, quando eu vi, todo o pessoal estava vestido de roupa, de blusa, de calça, e eu me sentia assim tão mal. Como uma missionária também me contou, ela foi para o Nepal, e a roupa do Nepal ela é bem longa, mas eles ainda colocam calça para baixo, porque não pode mostrar a perna. E essa missionária viu aquela roupa longa, né, e pensou, não preciso colocar calça. E ela saiu pelas ruas, né, e todo mundo olhando assim, como se ela estivesse nua. E ela falou assim para mim, eu peguei o primeiro táxi e voltei para casa. Então, a gente, quando nós estamos numa outra cultura, a gente comete erros. Por exemplo, o Camboja é uma cultura onde a gente se cumprimenta assim, Jumprip Sua. Você não toca, nem aperta a mão. E no Camboja, uma vez, no começo, eu abracei um menino de 13 anos. Dei um abraço, né? Ele tinha feito alguma coisa errada. Eu trabalhei com casas lares por 11 anos, então era bem no começo do trabalho. E depois de alguns anos, esse menino me disse, foi o único menino que me disse uma coisa sexual. E eu fiquei pensando, aquele abraço que eu dei
tinha sido 5 anos atrás, ele não esqueceu. E aí eu comecei a entender, então eu passei simplesmente com os meninos a dar um tapa, puxar a orelha, assim, brincando, né? Mas e a gente aprende que, às vezes, a gente precisa agir de uma maneira diferente. Por exemplo, nós tínhamos um trabalho com a igreja. Esse último trabalho eu trabalhei com a comunidade. E nós recebíamos os pais das crianças, e alguns começaram a ter interesse pelo Evangelho. Então, nós tínhamos uma reunião no domingo, só que a gente colocava a esteira no chão, eles sentavam no chão, e uma vez uma senhora veio e ela falou assim: mas que estranho, isso aqui não parece estrangeiro, isso parece quimer. Porque no Camboja, quando eles vão no templo, eles se sentam no chão. Quando é casamento, na cerimônia do casamento, põe esteira, tem todo um ritual, e eles se sentam no chão. Então, então, a gente precisa, como missionário, fazer algumas coisas. E, assim, né, os valores é alguma coisa que é mais difícil, que, às vezes, a gente não vai mudar se os valores são contrários à palavra de Deus. Mas, em Colossenses 1:13, vamos ler. Diz assim, Colossenses 1:13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, você também, como cristão, você também mudou de cultura, de reino, né? Então, antes você estava no reino das trevas, agora você está debaixo do reino. Então, existem algumas coisas que nós precisamos fazer para nos adaptar, para aprender essa nova cultura, a cultura do reino de Deus. E não é simplesmente a maneira de vestir. É lógico que a gente deve se vestir com decência, né? Não escandalizar, não fazer o irmão pecar, mas tem muitas coisas que a palavra de Deus fala muitas coisas sobre se vestir, se revestir, se despir. E hoje nós tem uma parábola em Mateus 22, de 8 a 11. Só bem rapidinho eu quero mencionar essa história de um rei. Então, eu vou ler para vocês, Mateus 22, de 8 a 11. Então, disse... A gente vai ler bastante versículo essa manhã, desculpa, mas eu estou com uma tradução, eu acho ela bem gostosa. E uma das coisas que a gente aprende é que a Bíblia ela tem sido traduzida, é um dos livros mais traduzidos. Existem várias traduções para que, quando a gente leia, a gente possa entender. Existem outras religiões, por exemplo, os muçulmanos, o Alcorão, eles gostam de manter, muitas vezes, na língua original. E muitas vezes as pessoas não entendem, mas Deus deseja que a gente possa entender com clareza, e por isso existem várias traduções. Então, disse, em Mateus 22, de 8 a 11, então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convide para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então, os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando a veste nupcial. E lhe perguntou: amigo,
como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem emudeceu. Então, aqui a gente vê uma situação em que, nessa parábola, tem 3 vezes que há um convite, vários convites que são rejeitados, e agora essas pessoas vêm nas ruas, pessoas boas, pessoas más, mas, de repente, o noivo percebe que tem alguém ali, que não estava vestido, e ele pergunta: amigo, você entrou aqui sem veste nupcial? E é interessante que, naquela época, o noivo providenciava vestimenta para os seus convidados. Então, aquelas pessoas que estavam ali podiam ter se vestido. Mas esse homem, talvez por alguma razão, não se vestiu. Mas vamos ver em Isaías 61:10, que é um versículo muito lindo. Isaías 61:10. É imensa a minha alegria no Senhor, meu Deus, pois Ele me vestiu com roupas de salvação, pôs sobre mim um manto de justiça. Sou como o noivo com suas vestes de casamento, como a noiva com suas joias. Então, Isaías 61:10. É imensa a minha alegria no Senhor, meu Deus, pois Ele me vestiu com roupas de salvação e pôs sobre mim um manto de justiça. Sou como a noiva com suas vestes de casamento, a noiva com as suas joias. Então, aqui a gente vê que Isaías ele estava muito alegre. Ele estava assim, ele diz assim: olha, é imensa a minha alegria, porque o Senhor me vestiu. Então, saiba que o Senhor, Ele se importa com a maneira que a gente veste, né, também fisicamente, também espiritualmente, com esse veste de salvação. Então, o Senhor nos dá, quando a gente aceita Jesus, veste de salvação, manto de justiça. E em Isaías 64:6, se for ali pertinho, 64:6, estávamos todos impuros por causa dos nossos pecados, quando mostramos nossos atos de justiça, não passavam de trapos imundos. Então, aqui a gente vê que antes, né, até aquilo que você tenta fazer de bom, a nossa justiça não passa de trapo. Então, antes da gente ter o Senhor Jesus, a nossa justiça é como trapo. Mesmo se você é uma pessoa boa e tenta fazer aquilo que é bom, mas você não aceitou o Senhor, aquilo que você faz não é suficiente. São como trapo de justiça. Então, a pessoa está vestida de trapo, mas o Senhor, Ele providenciou vestes de salvação, mantos de justiça. O Senhor nos deu isso. Em Romanos 13, de 11 a 14, também fala de vestes. Fala de se vestir, fala de se despir. Romanos 13, de 11 a 14. Tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite... Então, Romanos 13, de 11 a 14. A noite está quase acabando, e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas, e vistam da armadura de Deus. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos.
não participem de festanças desregradas, bebedeiras, promiscuidade sexual e das práticas imorais, e não se envolvam com brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Então, esse texto ele vai falando assim, do versículo 11, olha, agora o tempo está chegando, Jesus está voltando. Olha, desperta, desperta. Muitas vezes a gente está como dormindo, mas o Senhor deseja que possamos acordar para a realidade espiritual, acordar para uma vida com Deus. A noite está quase acabando, e logo vem o dia, Jesus está voltando. Portanto, deixem de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas. E aqui vai falando algumas coisas. Então, antes da gente se vestir do Senhor Jesus, a gente precisa se despir, deixar a obra. Então, a gente está entrando, a gente está numa outra cultura. O Evangelho é uma outra cultura, é contracultura, vai de contramão com a cultura do mundo. E, às vezes, a gente tem crentes que vivem como se simplesmente aceitou Jesus, mas esquece que você tem que aprender, que você tem que mudar. Ah, esse é meu jeito. Ah, essa é a minha maneira de pensar. Não, é como um missionário que vai para uma outra cultura. Para você não escandalizar, para você não impedir que outras pessoas se acheguem ao Senhor Jesus, você tem que mudar. E é um processo, a gente vai ver aqui, o texto mesmo fala sobre isso. Então, vivamos com decência a vista de todos. Então, a gente precisa viver de maneira que agrada a Deus, de maneira correta, de maneira que demonstra a presença de Deus, demonstra o caráter de Jesus sobre as nossas vidas. Então, aqui tem algumas coisas: não participem de festanças desregradas, de bebedeira, de promiscuidade sexual, né? Hoje nós vivemos uma época onde é normal ficar, como muitos falam, e isso, muitas vezes a gente pensa, é o jeito, né? Mas você está numa outra cultura. Se você aceitou Jesus, você precisa viver de uma outra maneira. E a gente precisa aprender a cultura desse reino, e dia após dia, transformando as nossas vidas. Práticas imorais, não se envolvendo em brigas e nem invejas. Então, tem aqui algumas coisas externas, mas também tem coisas internas. Que a gente, às vezes, a pessoa tem aquela aparência, né, de santo, mas por dentro, né, como está o teu coração? Então, que você possa, cada dia, moldar. Eu com os missionários, eu usei uma ilustração de pessoas com cabeça quadrada entrando numa cultura de cabeça redonda, né? E com o tempo, aquela cabeça, né, vai se tornando um pouco mais redonda, né? A gente nunca vai ser, eu não sou cambojana, né, mesmo tendo vivido lá, a gente nunca vai ser, mas você precisa ir se adaptando, é a mesma coisa. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador, mas, com o tempo, você precisa se parecer mais com Cristo. Esse é o desejo de Deus, que cada dia a gente possa se parecer mais com o Senhor. E, às vezes, a gente é crente, mas deixa as coisas antigas, né? A nossa antiga natureza. Então, aqui diz sobre a gente se despir dessas. Aqui no texto diz: deixa as obras como se fossem roupa suja, né? Deixa isso.
tira essa roupa suja. Através do quê? Através da confissão, através da gente reconhecer que está errado, como eu disse para você, como aquela missionária, como até eu mesmo, né, passei vergonha, às vezes a gente passa situações difíceis, porque a gente não sabe. Então, enquanto você vai aprendendo sobre o Senhor Jesus, vai fazendo as mudanças. Há momentos que você vai falar, puxa, errei. E aí você vai acertando, vai transformando o teu caráter, para que cada dia possa ser mais parecido com Jesus. E vistam das armas da luz, que são, né, a arma de a proteção e ataque, né, como podemos ver em Efésios 6, de 13 a 18, a gente não vai estudar sobre isso, porque isso é uma outra pregação, né, o cinto da verdade, a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do Evangelho, o escudo da fé, e a espada do Espírito, né? Então, tudo isso, né, é parte. Então, a gente precisa estar se vestindo, né, com a verdade, com a justiça de Deus, com o capacete da salvação, sabendo que eu sou salvo, não é porque eu sou perfeita, mas porque o Senhor, Ele nos salvou, o Senhor nos vestiu com vestes de salvação. E revista-se do Senhor Jesus. E nesse texto fala sobre isso. E estando no Camboja, assim, às vezes a gente, no Brasil, às vezes a gente não se percebe, mas a gente, às vezes, tem muitas coisas da nossa natureza passada, né, das coisas que a gente fazia, a maneira de pensar. Então, uma das coisas que me chamou a atenção no Camboja e que me ajudou muito foi uma conversa que eu tive com um menino que se chama Suan, e ele disse para mim, eu disse para ele, Suan, para Jesus, ad plapadot vatsuan. Eu disse, Jesus pode mudar a sua vida. Ele tinha fugido, a gente tinha conseguido uma escola boa para ele, até eram de Singapura, e ele tinha toda uma oportunidade pela frente, mas ele fugiu, foi para as ruas. E ele disse para mim, bom sarai mandiote, que não tinha que me cumpria, que não tá cumpria. E ele disse assim, você não entende, eu nasci menino de rua, e eu vou ser sempre menino de rua. E, a partir disso, eu vi também que muitas das pessoas que eram crentes, que trabalhavam comigo, que eram os obreiros, os casais, e eles também pensavam assim. E eles pensavam, Bonsrai, nipuito acró. Então, eles falavam, essa é uma semente, eles são uma semente ruim. E eles não vão mudar. E aí eu pude mostrar, sabe, como a palavra de Deus é rica, né? Eu nunca tinha pensado nisso, mas antes dessa situação, mas a gente vê que na semente de Jesus, na genealogia de Jesus, tem até prostituta, né? Raabe está lá, que foi uma mulher prostituta que veio para o povo de Deus, que foi salva e foi transformada. E quando eu mostrava essas coisas para eles, os obreiros, alguns eram até pastores, e eles ficavam, né? Ficavam admirados. E nós precisamos entender, né, que nós precisamos deixar essa cultura, essa maneira, mas eu sempre fiz assim, mas eu penso assim, mas você foi transportado para o reino da luz. Você saiu do reino das trevas. E cada dia mais, Deus precisa, né, olhar, as pessoas ao redor precisam olhar para você e ver Cristo. Tem um outro texto que também explica um pouquinho mais claro, que é Colossenses 3, de 1 a 14.
uma vez, Colossenses 3, de 1 a 14, eu vou ler porque é muito bonito. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Então, que você possa estar olhando para Jesus. Pensa nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus, a verdadeira vida. Então, essa vida que a gente vive é só momentânea. Existe uma coisa eterna e verdadeira, que é a nossa vida com Cristo. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado no mundo inteiro, vocês participarão. Então, quando Jesus voltar e vir em glória, a gente vai participar, a gente vai subir com Ele. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. Então, fala de várias coisas sexuais, mas também fala da ganância, do amor ao dinheiro. E por causa desses pecados vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando a sua vida fazia parte deste mundo. Então, nós estávamos, né, no reino das trevas e nós fomos transportados para o reino da luz. Mas agora é o momento de se livrarem, se despirem, em outra tradução, da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Aqui tem mais coisa, né? Então, é o tempo, né? Às vezes, crente que fala palavrão, o crente que fala mal, que ira, maldade, às vezes ruim, né, com as outras pessoas ao redor. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza. Então, aqui falando, olha, se dispa, tira a antiga natureza. Cada dia a gente vai consertando. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados. Se vista e seja renovado, à medida que vocês aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Então, à medida que vocês aprendem, então, enquanto você está aprendendo, você vai mudando, né? De cabeça quadrada, você vai ficando mais redondo. Daquela velha natureza, você vai ficando mais parecido com Cristo. Não importa se você é judeu, gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa. E Ele vive em todos. Então, não importa quem você seja, se você seja rico, pobre, Cristo é tudo em todos. Visto que Deus os escolheu para ser um povo santo e amado, revistam, agora vem aqui, o que a gente deve se vestir? De compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Então, aqui tem algumas coisas que a gente precisa entender, que o reino de Deus não é orgulho, mas é humildade. E a gente vai, né? Eu não estou falando que, né, eu sou perfeita ou alguma coisa, né? Eu também, né? Cada dia a gente vai se moldando, cada dia Deus vai mostrando coisas. Porque, às vezes, a gente tem pecados que só a gente sabe, tem pecados que, às vezes, as pessoas veem, ou, às vezes, as pessoas percebem e a gente não percebe. E a gente vai se moldando a cada dia. Existe uma história de um missionário que trabalhou numa tribo não evangelizada, e a igreja mandou ele, e aí o primeiro ano ele estava aprendendo a língua, e a igreja perguntava, e aí o povo se converteu?
Mas passou 2 anos, ele não conseguiu aprender a língua. Passou 3 anos, ele também não conseguia comunicar e aprender, era uma língua difícil. E passou mais 10 anos, e a igreja falou, não deu certo. Volta para a igreja, nós vamos procurar um outro missionário, mandar um outro missionário. E aí eles encontraram um rapaz novo, e aquele rapaz, com o dom de aprender a língua, ele chegou lá naquela tribo, aprendeu a língua em 1 ano, e preparou o dia de apresentar o sermão dele, a palavra. E aí ele chegou e falou, e pregou, e perguntou quem gostaria de aceitar Jesus. E todo mundo se levantou. Aí ele pregou de novo, porque ele falou, deve ter alguma coisa errada, e todo mundo se levantou. E aí ele perguntou, mas por que vocês estão aceitando Jesus? E eles falaram assim, Jesus, nós conhecemos, ele morou com a gente aqui 10 anos. Então, meus queridos, a proclamação é importante, mas a tua vida é importante. Que cada dia os teus vizinhos, a tua família possa dizer, olha, Jesus está aqui do lado. Não é porque o nome dele é Jesus, mas porque ele vive como Jesus. E esse é o desejo de Deus, que a gente viva, aprenda essa nova cultura, essa cultura do céu. E eu quero compartilhar com vocês um presente que Deus me deu alguns anos atrás. Aqui tem uma música, eu não vou cantar, não esperem isso de mim. Eu vou poupá-los de alguma coisa. E aqui é escrito em cambojano e foi assinado pelos meninos, né? E eles é poético, né? Que eles falam que estava num dia de chuva, ele estava sozinho e chovia e a vida dele não mudava. Aí ele diz assim, tá que nem um perni, tivat que nem um mianaí. Então agora a minha vida tem sentido. Minha bom extrair pronaí. Então eles me chamavam de bom extrair. Tamjui domron. Então ela nos educou. Ler bom, cropoveia veitam, ó. Ela deixou tudo por nós. Mancat calumba, ela não pensou nas dificuldades. Peuni padopla. Tivat que nem minha naí. Agora minha vida mudou. Que nem somocom bonsraí, né? Eles agradeceram. Cropovei pompadol da oi tivat. Então eu agradeço tudo que nos deu. E ele fala assim, man lelian, né? Que eu não poupei, né? Não fui, né? Egoísta, né? Vivi não niam com pré, que eu vivi como uma filha de Deus. E ó com crop tem ó da el bom te vou da oisrolan. E eu agradeço tudo que você fez pelo amor e que você não comparou a gente, não. Então, em outras palavras, então a gente, o que é importante, né, que as pessoas possam ver Cristo na nossa vida, que a gente é filho de Deus mesmo, que a gente não é só palavras. E hoje muita gente fala e prega nas rádios, né, e tudo isso. E é importante, a proclamação é importante, mas é importante, muito importante, é a nossa vida. É isso que vai fazer a diferença. Então, hoje, o Senhor, Ele quer nos revestir. Talvez estejam pessoas aqui que precisem de vestes de salvação, de justiça, de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, ser mais compreensivo uns com os outros, perdoar quem os ofender, revistam do amor que une todos. Mas, antes de nos vestir,
a gente precisa também tirar, né, as coisas, as vestes sujas, né? Se você tem vivido de maneira que não agrada a Deus, então vai aprendendo, né? Vai cada dia sendo transformado. E às vezes a gente, né, se veste de nós mesmos, é o meu jeito, é assim que eu sou, mas você foi transportado. Você mudou, você fez uma viagem quando você aceitou Jesus. E você está numa outra cultura. E a gente precisa ser transformado. A gente não pode viver eu não sei como você está hoje. Se Deus, eu creio que Deus vê as nossas roupas. E às vezes Deus vê que as roupas estão sujas e que precisa tirar. Às vezes estão impróprias, não estão preparadas, não estão revestidos do poder. E a gente precisa que o Senhor nos revista. Deus quer nos vestir de roupas santas. Lê Efésios 4:24. Eu vou ler nessa tradução, Efésios 4:24. Revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Revista-se dessa nova natureza. O Senhor quer te vestir cada dia que você vai aprendendo, né? Não é de repente que a gente aprende tudo, né? Ou faz tudo. Então, por isso, seja também paciente com os outros, vestidos de Jesus, que as pessoas possam ver em nós roupas de salvação, de justiça, e vestidos também com o Espírito Santo. A gente não podia deixar. Precisamos cada dia mais ser vestido. Em Lucas 24:49 também fala sobre isso. Agora envio vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Então você pode ser vestido. Nós podemos ser revestidos do Espírito Santo. Deus vê sua roupa. Deus sabe como você está vestido hoje. E Deus, Ele quer nos revestir. Deus quer fazer algo novo. Quer que você entenda que a nossa vida, né, acorda, precisa mudar. Você está num outro reino agora. No Camboja era o reino do Camboja, porque tinha ainda rei. E nós precisamos entender isso. Sabe? E que essa manhã a gente possa pedir ao Senhor, Senhor, reveste a minha vida, reveste da Tua presença, reveste, que as pessoas possam ver em você como aquele missionário que parecia, né, um derrotado, que não fez nada, a vida dele, mas as pessoas viram Jesus nele, talvez por estar ali, talvez a atitude, e que isso venha fazer as pessoas ao teu redor aceitar e realmente viver, e não simplesmente se tornar religiosos, mas que possam ver Cristo. E isso que eu desejo, que cada dia mais, né, eu possa também mudar, né, de cabeça quadrada e indo, né, para a cabeça redonda, quando essa ilustração que eu dei para os missionários, e que nós possamos também, não só com uma cultura diferente, mas com os valores do reino, entendendo isso. Todo dia a gente precisa mudar, a gente precisa ser revestido. Eu gostaria de orar agora com você, eu queria que vocês se levantassem. E eu gostaria que você agora pudesse falar com Deus. Eu não vou simplesmente pedir que você repita uma oração, mas que você possa falar. Talvez você possa dizer hoje, Senhor, as minhas vestes estão sujas, Senhor. Senhor, me perdoa, Senhor, me lava com teu sangue, Senhor, me perdoa, Deus, por aquelas coisas sujas que eu vi, aquelas coisas sujas que eu fiz. Senhor Jesus, lava-me, Senhor, purifica-me, Senhor.
e que você vá dizendo isso para o Senhor. Ou talvez você possa dizer: Senhor, eu preciso de salvação, eu preciso das vestes de salvação, eu preciso dessas vestes de justiça, Senhor. Talvez você possa nessa manhã também dizer: Senhor, Deus, eu não tenho sido legal com as pessoas ao meu redor, eu não tenho mostrado o teu amor, eu tenho perdido a paciência, eu tenho com as pessoas ao meu redor, Senhor. Senhor, me ajuda a cada dia, Deus, que as pessoas possam ver Cristo na minha vida. E vai falando com o Senhor. Esse é o momento de você falar com o Senhor. Vai abrindo o teu coração, pedindo: Senhor, visita, Senhor. Aleluia, Senhor. Senhor, nós precisamos ser revestidos, Senhor. Senhor, precisamos ser revestidos da tua justiça, Senhor. Senhor Jesus, de paciência, de amor, de humildade. Senhor, reveste as nossas vidas, Senhor. Reveste a nossa vida do teu caráter, Deus. Que as pessoas possam ver em nós a tua glória, Senhor. O teu amor, Senhor. Que cada dia mais eles possam ver Cristo em nós, Senhor. Amém. Que você possa dizer ao Senhor, repete uma oração agora comigo: Senhor Jesus, me perdoa, Senhor, pelas coisas que eu tenho feito. Senhor, tira. Senhor, eu quero tirar estas vestes sujas. Senhor, coloca vestes limpas, vestes de justiça. Senhor, eu quero também colocar, me revestir de Jesus, do teu caráter, Senhor, dessas armas da luz. Senhor, me protege, me ajuda contra as investidas do maligno. Senhor, me reveste do teu Espírito nessa manhã. Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero ser revestido da tua glória, do teu poder. Senhor, eu preciso de ti. Só o Senhor é Deus. Amém. Senhor Jesus, nessa manhã, eu quero orar por cada um desses que confessou agora pecados. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, a gente muda, não simplesmente pela a nossa força, mas é o teu poder. Que o Senhor dê poder, Senhor. Que aquele mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos possa levantar essas pessoas que têm estado presos no pecado, Senhor. Que se levantem, Senhor. Aqueles que estão dormindo, que acordem. Deus, acordem para uma realidade espiritual, Senhor. Acordem, Senhor Jesus, para viver Cristo sobre eles, Pai. Que as pessoas possam ver a Cristo, Deus, em não apenas palavras, Pai, mas possam ver o Senhor na vida deles, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor também agora possa, Pai, estar, Pai, enchendo, Deus, do teu Espírito Santo. Senhor, enche, reveste, Senhor, reveste, nos prepara para as coisas que vêm à frente.
Senhor, precisamos do Teu poder, precisamos ser revestidos, e reveste cada um nessa manhã, Senhor. Deus, que possam, Deus, sentir a Tua presença, possam ter, Senhor, o revestimento, revestido com a armadura de Deus, Senhor. Pai, abençoa cada um nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor.